Hoje vamos tratar de vinho rosado. O vinho rosado, curiosamente, não é um meio termo entre o vinho tinto e o vinho branco. O vinho rosado ele é quase sempre feito de uvas tintas e ele é feito quase na totalidade dos casos por um sistema que se chama sangria. Para que é a sangria? A sangria é o seguinte: o sujeito plantou lá as suas uvas para fazer um bom vinho tinto. Ocorre que naquela região, ou naquela safra, ou naquela estação do ano, sofreu uma chuva excessiva. Aconteceu um monte de chuva. A uva tinta tornou-se um pouco rala, um caldo de pouca concentração. Então, para concentrar mais esse vinho, para ele ficar com mais cor, com mais tanino, com mais corpo, o que o viticultor faz? Ele separa um pouco desse mosto antes de ser mantido totalmente junto com as cascas. Ele deixa algumas horas junto com as cascas apenas para que ele pegue essa cor bonita, essa cor rosada. E, feito isso, ele é vinificado como um vinho branco. Isso se chama sangria, tirar um pouco do suco líquido do mosto, deixando menos líquido com o mesmo tanto, com a mesma quantidade de cascas e sementes, que vão lhe dar a cor e o tanino. Então você vai concentrar o vinho tinto e ao mesmo tempo você vai ter o vinho rosado. O vinho rosado, ele é quase sempre esnobado pelos enófilos, pelos entendidos, pelos especialistas, como se ele fosse um subproduto do vinho tinto. E por outro lado, ele é o vinho mais tomado de longe nas regiões produtoras, porque ele é um vinho que não é tão fácil de vender como o vinho tinto, que representa a maior parte do consumo do mundo. Então, se você for um dia visitar regiões produtoras, você vai ver que o produtor de vinho toma muito vinho rosado. O melhor vinho rosado do mundo se faz numa região do sul da França que se chama Provence, que é a Provença em português. A Provence, ela tem um monte de uvas autóctones, ou seja, originais da própria região, e que principalmente a Syrah, Mourvèdre, Grenache é uma das mais importantes, e tem outras tintas que são vinificadas em rosé. Lá, provavelmente, é um dos poucos lugares do mundo em que o vinho rosado não é feito por esse sistema de sangria que eu acabei de descrever. Ele é feito, a uva é plantada e colhida para ser vinificada em rosé. É muito interessante. Existem na França assim, outras regiões, como Anjou, Rosé d'Anjou, e mesmo outras regiões ali cercanas no Vale do Loire, que também fazem grandes vinhos rosados. Além disso, outras regiões, no mundo inteiro se faz vinho rosado. Na Itália, o Uruguai, curiosamente, aqui do lado, é um país que privilegia, em seu consumo, não em sua produção, é um país de vinho tinto, mas em seu consumo privilegia o vinho rosado. Há muito vinho rosado no Uruguai. Eles gostam de tomar vinho rosado com carne, com churrasco, com tudo. Essa é uma das características principais do vinho rosado. Ele é versátil à mesa. Você pode usá-lo com salmão, com preparados de frutos do mar, desde que tenha um molho mais espesso, um molho vermelho, fica fantástico. Ou mesmo com um molho mais claro, ele combina muito bem porque tem uma boa acidez e não tem tanino, né? O tanino e o iodo e a salinidade dos frutos do mar é que não gostam, se brigam entre si, né? Na verdade, como ele tem pouco tanino, porque ele foi separado das cascas, lembre-se disso, ele não tem muito tanino, então ele vai muito bem com frutos do mar numa preparação mais densa. Ou mesmo com carnes de caça, que a gente chama, codorna, perdiz, javali. Carne de porco vai extremamente bem, por causa da untuosidade da carne de porco, ele tem uma excelente acidez. Então é um vinho muito versátil à mesa, muito versátil à mesa, principalmente nos dias de calor, como esse janeiro aqui em que gravamos esse episódio. Muito bem, esse é um lindo vinho, é um vinho de Farroupilha, aqui do Rio Grande do Sul. É um vinho que não declara a varietal, deixa eu me ver, não, declara-se Etanat 2016, um vinho bem interessante. Olha que cor linda, ele já está com 3 anos e ele tem uma cor já um pouco oxidada, embora o aroma ainda esteja bem fresco, ainda tem a fruta, uma linda cor, essa cor a gente chama ele de casca de cebola. A cebola, antes daquela casquinha dela, tem essa cor. Topázio, uma cor de caramelo, um caramelo claro. Eu acho lindo, essa cor eu acho a mais linda. Tem vinho rosado cereja, tem vinho rosado cor de rosa, tem um monte de cores de vinho. Essa é um dos que eu acho mais lindo. E bom, vamos ver. Um aroma límpido, um sabor de ótima acidez, muito fresco, está geladinho, está gostoso.
É um vinho que certamente combina com um dia como hoje, um dia ensolarado e divertido. Bom, aproveite, um brinde, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificações para que a gente consiga manter esse contato toda semana.